Então, gente, vamos aqui seguindo, vamos seguindo aí, né, com jornada de trabalho, nesse nosso segundo vídeo aí. Vamos dividir essa temática em 4 vídeos, que eu acho importante. Eu acho que nós vamos conseguir, sim, 4 vídeos, e é pouco, porque isso aqui, jornada de trabalho, se fôssemos apreciar todas as súmulas que existem, nós faríamos um curso completo aí de no mínimo 15 aulas, 15 videoaulas. Os vídeos são realmente curtos, porque realmente é muito cansativo você fazer vídeos muito longos. E agora nós vamos ver que tipos de empregados que não têm o amparo da jornada. Gente, que tipo de empregado que não tem a proteção da lei para a jornada de trabalho. Primeiro deles, os primeiros, melhor dizendo, são gerentes, diretores, chefe de departamento. Onde está isso? Artigo 62 da CLT e súmula 287 do Tribunal Superior do Trabalho. Isso, primeira linha A. Tá? Mas é claro, de tudo que eu vou falar aqui, a gente tem que observar a realidade contratual. Se tem fraude, se não tem, se realmente o trabalhador, ele como gerente, ele tem aqueles poderes de mando, efetivamente, de mandar, de tomar decisões importantes pela empresa, né? Porque gerente, quem é gerente? É aquele que ocupa uma posição superior hierárquico, por atuar no exercício da empresa como auxiliar desta. Então, ele tem efetivamente um poder de mando, ele substitui, digamos assim, a chefia geral, substitui os diretores, substitui o sócio, o dono, né? Então, ele tem que, para ele realmente não está amparado pela jornada de 8 horas de trabalho, ou seja, aquele teto previsto na Constituição, como analisamos anteriormente, ele tem que ter poder. E foi incluído também nessa linha os diretores até tudo bem, os diretores de empresa, né? Os chefes de departamentos, esses aí eu já tenho muita dúvida, porque na minha experiência de 30 anos de advocacia, eu já consegui em muitas ações obter êxito nas horas extraordinárias desses empregados rotulados como chefe de departamento e muitos também rotulados como gerente. Porque quando a gente ia verificar, eles não tinham um destaque salarial superior que justificasse essa exclusão aí da jornada de trabalho, esse amparo aí, e muitas vezes são empregados que trabalham 12 horas de trabalho, 12 horas no dia, e muitas vezes a gente, nessas situações em que obtivemos êxito, nós conseguimos demonstrar pela prova testemunhal, pela prova documental, que esses empregados, eles têm não tinha esse poder todo de mando. Então, eles não conseguimos demonstrar essa ausência do que seria essa chefia para desampará-los do poder de mando. Bom, a Vânia Bonfim, eu gosto muito das obras dela, eu falo sempre, estou até com uma ali, ó, dá para ver que tem aqui uma CLT comentada dela. Eu gosto muito da forma clara como ela fala aos estudantes, sobretudo, né? Sobretudo aos estudantes de graduação, mas a todos nós que somos eternos aprendizes. Ela sempre usou uma expressão assim, o gerentão, gerente, gerentinho, quando ela se referia ao bancário. Não é aquele gerentão, aquele que realmente tem poder total de uma agência. Esse absolutamente está excluído da jornada, sem dúvida nenhuma. Mas às vezes tem aquele que é o gerente médio, ou o gerente que tem só o rótulo de gerência. E isso também é em qualquer outro setor. Aquele de uma grande empresa, ou de uma multinacional, multinacional realmente são diretores, né? Mas de uma empresa maior, de uma indústria, que ele é aquele poder de mando mesmo. E tem aqueles que, assim, gerente de setor, encarregado de setor, que está muito mais para o encarregado do que para um gerente. Bom, o outro que está previsto no artigo 62, a linha B, são as atividades externas sem controle. Bom, aqui é importante notar que antigamente estava escrito apenas atividades externas.
E a minha experiência pessoal, teve uma época que nós tivemos muitas ações contra uma determinada empresa da região, que eram trabalhadores externos que faziam a entrega de bebidas em geral. Ela era uma distribuidora de uma grande marca. E todas as carteiras de trabalho desses empregados estavam assim, dessa função. Trabalhadores externos, artigo 62, não sujeito à jornada de trabalho. Pois é, mas acontece que esses trabalhadores externos, eles iniciavam a sua jornada no pátio da empresa, buscando o veículo, finalizava a jornada no pátio da empresa, entregando o veículo, e eles tinham metas, eles tinham um número X de entregas para fazer mediante as notas. E se eles não cumprissem esses números X de entrega, eles tinham, inclusive, uma punição, uma advertência verbal, às vezes. Então, eles tinham uma jornada controlada por alguns fatores, por alguns mecanismos de controle. Então, nós pedimos, afastava essa condição de trabalhador externo sem controle, externo sim, mas sem controle não, e obtivemos, acho que de 99%, o direito às horas extraordinárias. Acho que perdemos umas 2 ações aí, e quando se perde, é motivado, via de regra, pela prova documental, pela prova testemunhal, ou seja, a prova oral frágil, notadamente a prova testemunhal. Aí veio depois a lei em 2013, e muito boa hora, a lei 12.619. Eu estava no auge de ajuizar essas ações para dizer o seguinte: os motoristas externos, que trabalham externo, sejam viajando, seja próximos, né, que não fiquem dias fora, se essa jornada deles, essa forma de trabalhar, for possível de controlar, de alguma maneira, por meios telemáticos, que sejam meios eletrônicos, enfim, ou pelas metas, pelas notas, pelas tarefas a serem desenvolvidas, se isso for possível controlar e essa prova for desenvolvida, eles têm direito às horas extraordinárias. Isso na perspectiva do processo, da ação, mas numa perspectiva mesmo do desenvolvimento da atividade, o próprio empregador, a própria empresa, ela pode saber se essa jornada é ou não controlável. Se ela acha que é controlável, ele vai ter uma jornada aí sujeita apenas às horas extraordinárias. Mas o resultado dessas ações que nós entramos, que foram muitas, nessa empresa especificamente, estamos agora, a maioria, em fase de execução, né? Paramos aí 1 ano e pouco, tudo paralisado, somente os processos físicos, e eles eram um processo físico, foi de 2012, 2013, 2014, alguns de 2015, e essa empresa depois, ela alterou a forma dela desses trabalhadores. Ela não permitia que eles chegassem no pátio da empresa para devolver o veículo depois das 17 horas, porque as 8 horas de trabalho dava até o patamar de 17 horas, ela não permitia. E ela dizia, ela passou a fazer um controle exatamente de forma inversa, ligando para o empregado para saber quantas notas de entrega eles ainda tinham. E se eles tivessem ainda 10 notas, 15 notas, ela dava a ordem, retorna para a empresa. Por quê? Exatamente para evitar hora extra. Porque horas extras, minha gente, é cara para o empregador, porque é salário hora mais 50%, que se projeta, que se integra em férias, em 13º, em recolhimentos fundiários, previdenciário, tudo isso. Aí agora vem um novo, que está sendo extremamente discutido, que são os empregados em regime de teletrabalho. Olha a confusão instalada aí. A confusão instalada é que isso veio em 2017. Nós não temos ainda as 40 e tais ações diretas de inconstitucionalidade julgada no tribunal, no Supremo Tribunal Federal, acerca em face da Lei 13.467,
E ela trouxe lá no artigo 75, A, B, C, D, o regime de teletrabalho. Nessa esteira do regime de teletrabalho, também eu tenho alguns textos publicados sobre isso, porque eu digo que fere lá alguns princípios, está a exclusão da proteção da jornada. Então, a lei diz assim, aqueles trabalhadores que trabalham nesse regime de teletrabalho, né, trabalho em casa, trabalho em domicílio, no teletrabalho, que é diferente de outras formas de trabalhar também em casa, não estão sujeitos ao controle de jornada. Isso aí contraria o artigo 6º, o artigo 4º da CLT antigo, porque sempre disse que não há diferença do trabalho feito na empresa, no estabelecimento e no domicílio do empregado. E o regime de teletrabalho é uma espécie desse gênero trabalho em domicílio. Ele é uma espécie desse gênero trabalho em domicílio. Então, vejam que são empregados que estão fora do amparo da jornada de trabalho. E aí vocês poderiam perguntar, mas professora, e aquele hipersuficiente? Aquele empregado que ganha acima do teto, dos 2 tetos da Previdência Social e tem diploma de nível superior, que também veio esse tipo de empregado com a Constituição, com a Lei 13.467. Ele também não está desamparado dessa jornada legal? Não, ele não está desamparado. Ali o que tem, e é bom que a gente diga, a gente fale desse novel contrato aí em diversas, né, quando a gente fala de salário, falamos dele, quando a gente fala aqui de jornada, ele não está desamparado. Ele não é um gerente, ele não tem um cargo de confiança. Ele tem requisitos que o caracterizam como trabalho hipersuficiente, que é o diploma de nível superior e ter um destaque salarial aí acima do teto dos 2 pisos da Previdência Social. Então, minha gente, mas ele sim, ele pode estabelecer uma jornada de 10 horas de trabalho, ele pode estabelecer uma jornada de 6 horas, ele pode ter uma redução salarial, ele pode estabelecer aí prêmio, ele pode estabelecer vários modos aí de trabalho e direitos desse trabalho dele, contratualmente falando, ok? Bom, agora, dito isso, falando de jornadas especiais, daqueles que não estão amparados pela jornada, lê-se, quando eu digo que não estão amparados pela jornada, quer dizer que se trabalhar mais não tem horas extras. É isso que eu estou querendo dizer, que eles próprios podem fazer o controle. O raciocínio é esse. Por que estão desamparados? Que parte da premissa de que eles mesmos podem fazer o seu controle de jornada. Mas acontece que agora nós vamos entrar nas horas extraordinárias, também chamada de horas suplementares, ou popularmente, horas extras. E aí fica aquela dica, né? Eu não gosto muito de usar a palavra horas extras na petição. Ela é popular. São horas extraordinárias. Claro, horas extras, o direito do trabalho, o processo de trabalho, ele está vinculado ao princípio da simplicidade, o que se deve à exigência, à existência ainda no ordenamento jurídico do ius postulandi. Eu não vou entrar aqui nesse vídeo, a gente tem vídeos sobre processo de trabalho gravado e que a gente fala dele. Muito bem, então horas extraordinárias, só para a gente não perder de vista que não são só aquelas acima da 8ª diária, minha gente. Horas extraordinárias são aquelas acima da 8ª diária, que é o que está previsto na Constituição Federal, acima daquela 6ª hora diária, veja o bancário, acima daquela 5ª hora diária, veja lá aquelas outras categorias que eu me referi, que eu não me recordo agora, que tem, ou acima daquelas que foram pactuadas. Então, por exemplo, se um trabalhador da indústria têxtil, ele fizer um contrato de que a jornada dele vai ser de 7 horas diárias, com uma hora de intervalo entre a jornada,
Se ele trabalhar 8, ele tem direito a 1 hora extra, certo? Se ele trabalhar 8, ele tem direito a 1 hora extra. Ah, mas a Constituição não fala de 8? A Constituição fala de 8 como teto, como máximo. Mas o que ultrapassar da legal, da convencional e da contratual são horas excedentes, porque excede ao que está na lei, excede ao que foi pactuado de forma individual e excede ao que foi pactuado de forma coletiva através do sindicato de classe. Então é isso que a gente precisa sempre lembrar, o que é muito claro, muito simples, né? Muito bem. E aí, quando ultrapassa as horas legais convencionais ou contratuais, nós estamos diante daquilo que a gente chama de horas extraordinárias, né, gente? Estamos diante daquilo que a gente chama de horas extraordinárias. E o que tem a ver as horas extraordinárias? É bom para o empregado? Nós vimos lá atrás, no vídeo anterior, os fundamentos de se limitar a jornada em 4 pilares, mas principalmente o fundamento biológico e humano, evitar a fadiga e evitar os acidentes de trabalho. Às vezes, o empregado, eu já recebi muito empregado no escritório, que ele diz assim, poxa vida, eu fazia todo dia 2 horas extras, eu já contava com esse valor, eu já estava fazendo uma obra, já estava programando uma viagem, esse valor já estava assim integrado na minha vida economicamente falando. Poxa, a empresa agora cortou. Vimos lá atrás que é uma alteração lícita, porque trabalhar em horas excedentes é prejudicial à saúde do trabalhador. Bom, e aí quando se trabalha em horas extras, tem aquele famoso adicional. Um dos adicionais que nós vimos na aula de salário e remuneração, um dos adicionais é o adicional de hora extra. E esse adicional de hora extra, gente, tem assim várias súmulas, tá? Várias. Eu vou só citar aqui a 60, a 63, a 45, a 24, a 376, que inclusive convido vocês a fazer um passeio lá no livro de súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, é só baixar lá, é aberto, né? Baixa em PDF e vocês examinem essas súmulas. Tem que examinar, porque a jurisprudência consolidada, ela é para o direito, qualquer direito, mas no direito do trabalho, muito especialmente, ela é uma fonte importantíssima de direito. Bom, essas horas extraordinárias, segundo a Constituição Federal, artigo 7º, inciso 16, ela tem um adicional mínimo de 50% sobre a hora trabalhada. Então, exemplo, se o salário hora do empregado é R$10, vou fazer uma conta redonda para ficar fácil, cada hora extra que ele trabalhar vai custar para o empregador R$15. Então, ele vai ganhar aquele salário mês dele e se ele trabalhar 1 hora a mais R$15. Se ele trabalhar 2 horas a mais R$30. Porque é salário hora, R$10, mais 50%, que é o adicional de horas extras. Mas não para por aí. Não para por aí. Essas horas, elas vão ser integradas na base de cálculo de férias, de 13º, de fundo de garantia e de previdência social. Então, o contra-cheque do empregado, nós vimos lá atrás que o contra-cheque tem que expressar o que efetivamente o empregado recebe. Então, tem que vir lá o salário mês dele e o quantitativo de horas extras que ele fez e quanto foi que custou essas horas extras. Então, vai aparecer lá o salário bruto dele. Sobre esse salário vão ser recolhidos o INSS e vão ser recolhidos também os 8% do fundo de garantia, certo? Então, os adicionais de horas extras, ele tem natureza jurídica salarial.
Então, se o empregado ficar de licença, ele vai ter esse valor aí totalmente, vai receber sobre isso. Se ele tirar férias, vai ser sobre isso, essa média do salário mais a média das horas extras e outros adicionais e outras parcelas de natureza salarial. Claro, lembrando, mas eu estou falando de hora extra, é disso que a gente vai falar. Bom, o artigo 413 da CLT veda a prorrogação de jornada para o empregado menor. Vamos lembrar que a CLT adota a expressão menor para a criança e para o adolescente, que vai até 18 anos. O bancário pode ter uma contratação prévia, ele tem uma contratação prévia de horas extras vedada, não pode. Na atividade insalubre, em princípio, mas isso foi modificado, porque pode, por acordo de compensação, acordo de compensação, pode também ter a atividade insalubre. Atividade insalubre não pode trabalhar em horas extraordinárias. Eu estou vendo aqui só para saber se está direitinho. A integração está na súmula 347. O empregado comissionista, aqueles que trabalham à base de comissão, tem uma súmula extremamente importante, que é a súmula 340, que o cálculo das horas extras é diferenciado, não é salário hora mais 50%, é o inverso, é só 50% sobre o salário hora. Guardem essa súmula, ela é importante, ela não vai sofrer alteração com a lei 13.467, essa aqui não vai, ela inclusive está destacada aqui, grifado para mim, para não esquecer de falar dela. Então, aquele empregado que ganha comissão ou que ganha salário fixo mais comissão, ele tem o cálculo das horas extras diferenciado, ao invés de salário hora mais 50%, é 50% sobre o salário hora da parte do ganho da comissão. Outra súmula também muito importante nessa horas extraordinárias é a súmula 366, que vai dizer que aquelas pequenas variações aí de 5 minutos, eu acho que vai até 10 minutos, tem que dar uma lida nessa súmula, mas de 5 minutos de antes do início da jornada, 5 minutos depois do início da jornada, minha gente, isso daí não é computado nas horas extras, porque às vezes tinha briga em processo, que era levado até o tribunal, inclusive até o Tribunal Superior do Trabalho, em recurso de revista, com variações muito pequenas. Aí o tribunal simulou e disse assim, peraí, não, vamos estabelecer que pequenas variações é natural. Ninguém entra exatamente no mesmo horário ou não sai exatamente no mesmo horário. Tem pequenas variações que faz parte do cotidiano. E nessa perspectiva também tem uma outra súmula muito importante, que é a súmula 338, que vai falar aí da assinalação do controle de horário de forma britânica. Exatamente, ela está no inverso aí dessa súmula 366. Então, a 338, que ela é importante porque ela vai dizer que horários britânicos não tem valor, salvo prova em contrário. Bom, vou entrar agora rapidamente em horas de sobreaviso. Horas de sobreaviso, minha gente, não é horas extraordinárias. Sobreaviso, ela está prevista na lei, mas a gente pode usar analogia para outras categorias, ela está prevista para o trabalhador ferroviário, né? No artigo 244, tem também a súmula 229 e a 428 que estende. O sobreaviso também não se confunde com prontidão, tá? Sobreaviso, o empregado permanece em casa aguardando para ser chamado. Isso acontece quem trabalha em ferrovias, ele fica ali naquelas casas aguardando para ser chamado em alguma situação de emergência. Já a prontidão, o empregado ele permanece no trabalho aguardando ordens, mas nós estamos falando aqui do sobreaviso, que é o que realmente nos interessa. É aquele empregado que ele fica com algum equipamento eletrônico, bip, celular, laptop, né? Aguardando ordem. E o que ele tem de diferente? Ele tem de diferente que ele tem um adicional
que não é horas extraordinárias, é 1/3 do salário dele. E a súmula 428, ela vai dizer o seguinte: o uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecido pela empresa ao empregado por si só não caracteriza o sobreaviso, mas se considera sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a um controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizado, permanece em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento ser chamado para o serviço quando ele estiver no período de descanso. Isso acontece, eu tenho ações assim, daquele bancário que fica, né? Antigamente era bip, mas hoje é um celular, né? Então ele tem que deixar o celular ligado, ele não pode se afastar de um certo perímetro, não pode viajar, porque quando isso acontece, ele é chamado às vezes para tirar aqueles cartões que travam na máquina, para alimentar a máquina com dinheiro, né, aqueles caixas eletrônicos. É disso que nós estamos falando. E aí, minha gente, vejam que horas extraordinárias não se confunde com horas de sobreaviso. O que, na verdade, a súmula 428 do Tribunal Superior do Trabalho veio pacificar foi o que a gente já fazia, buscar, pelo artigo 8º da CLT, aplicar analogicamente a lei do ferroviário a outros trabalhadores que tivessem uma condição semelhante ao ferroviário no quesito sobreaviso, ok? E aí, agora a gente finaliza essa aula, finaliza aqui esse momento nosso com a questão: e quando suprime as horas extras? Pode? É lícito? Súmula 291, já trabalhamos essa súmula em aulas anteriores, quando nós trabalhamos as alterações lícitas e ilícitas do contrato de trabalho. Então, toda vez que a empresa não tiver mais necessidade das horas de sobreaviso, das horas extras ou de sobreaviso mesmo, e aí analogicamente a gente vai para o sobreaviso, essas horas extraordinárias podem ser suprimidas, podem ser cortadas, sem que isso se caracterize alteração contratual prejudicial. Tem alteração? Óbvio que tem. Ele muda a jornada e reduz o ganho dele, porque ele deixa de ganhar essas horas extras. Então, a alteração tem. O que precisa ser analisado se é uma alteração lícita ou considerada uma alteração abusiva. E não é, por óbvio, que a condição de uma jornada regular sem horas excedentes é uma condição mais benéfica para o trabalhador. Por óbvio, é isso que a gente está falando, né? E aí, por fim, a obrigatoriedade de controle escrito, né? Que as microempresas não precisam, mas o artigo 74 da CLT vai estabelecer, hoje alterado pela Lei 13.467, que para empresas acima de 20 empregados, né? Então, o artigo 74 da CLT previa, acho que, se não me engano, no parágrafo 2º, que toda vez que uma empresa tiver mais de 10 empregados, obrigatoriamente ela tem que ter um controle, estava escrito controle escrito, mas leia-se qualquer forma de controle. Hoje é um controle de forma digital, pela digital, ou senha, né? Antigamente era livro de ponto, depois, não, muito antigamente era cartão de ponto, aquele cartão, né, empregado, se a gente pegar aí alguns filmes antigos, sobretudo da Revolução Industrial, vai ter aquele cartão que o empregado batia, traque. Eu, inclusive, li muito cartão de ponto para poder fazer apuração de horas extraordinárias. Tem também, então depois passou para livro de ponto, depois passou para senha, né, um relógio de ponto com senha, o empregado batia a senha, e modernamente hoje é digital, pode ser digital daqui, né, digital mesmo, pode ser leitura facial, mas, gente, nesse conjunto aí,
muita fraude é possível, mesmo com a digital, mesmo com a leitura facial, porque o problema não está se aquele momento ali vai reconhecer a identificação do empregado, vai identificar. O problema é o relatório que gera depois, tá? Então, o fato é, não vamos entrar nessa questão da fraude, isso daí é motivo de muitas ações, eu tenho várias sobre isso, mas o que nós estamos a dizer é que é possível, sim, haver fraude ainda nessas formas de controle. Antigamente, a fraude estava assim, o empregado assinava o horário de saída e voltava para trabalhar, que os bancários usavam uma expressão chamada marretar o controle. Hoje a forma é diferente, vem um relatório no final do mês, um relatório alterado, modificado, o empregado assina e acabou. Bom, então hoje a obrigatoriedade do cartão de ponto, ele passa a ser acima de 20 empregados pela Lei 13.467. Bom, muito rapidamente, essa é a primeira parte no segundo vídeo, que estamos na primeira parte aí da aula Jornada de Trabalho, minha gente. É uma aula difícil, uma aula com muitos detalhes, né? Vocês estão vendo aí, é muito detalhe relacionado porque tem muitas súmulas, muitas súmulas. Então vamos ficando por aí e até o próximo vídeo sobre jornada de trabalho ou os nossos vídeos de direito processual do trabalho. Até a próxima!